Nós estamos a fazer este comentário por causa dos 50 anos do 25 de Abril. Lembra-se onde estava, lembra-se como soube que tinha havido uma revolução em 74? Olha, lembro-me perfeitamente. Portanto, eu tinha o 25 de Abril, apanhou-me, portanto, nos meus ainda 18 anos. Eu estava matriculado no sétimo ano dos liceus, portanto, o antigo sétimo ano, aqui no Colégio de Belmonte. Tinha passado um ano pela Quevilhã, tinha feito o sexto ano, mas não havia, aquilo não me correu bem. Os comboios eram uma chatice, era muito atraso e a gente saía de casa às 7 da manhã e chegava a casa às 10, 10 e meia da noite. De modo que optei por ficar matriculado aqui no sétimo ano no ensino particular, que havia em Belmonte, que era o colégio. Embora não tivesse todas as disciplinas, matriculei-me em 4 das 6 disciplinas do então sétimo ano. E lembra-se onde estava, como teve conhecimento que tinha havido a revolução? Olha, nós tínhamos, nos alunos do sétimo ano, que não éramos muitos, tínhamos um estatuto diferente dos restantes alunos, ou seja, nós não era obrigatório para nós, os alunos mais velhos, estarmos sujeitos àquele horário de estudo, quando havia furos, não havia furos, tinha que se ir para a sala de estudo. Nós podíamos ir um pouco, íamos assistir às aulas praticamente. De modo que eu lembro que nesse dia fui mais tarde para a escola, portanto para o colégio, não fui às 9 horas como era habitual, e estranhei, foi a minha mãe que me disse que tinha ouvido qualquer coisa na rádio, um golpe militar, qualquer coisa. É evidente que ela andava muito atenta a essas coisas e às movimentações, porque ela desconfiava que eu estava prestes a ir para o estrangeiro, porque eu daí a um ano iria à inspeção militar e iria de certeza para a tropa, não é? E com possível mobilização para o ultramar, para a guerra colonial. De modo que ela, quando ouviu falar em golpe militar, e a gente já estava, era um assunto que a gente falava em casa, eu estava sempre à espera que acontecesse uma coisa dessas. Aliás, o próprio chefe de Estado, o Marcelo Caetano, que nas conversas em família, tinha dito um mês antes, ou coisa do género, tinha dito que tinha havido um levantamento militar nas Caldas da Rainha, portanto, digamos, andava no ar um movimento militar que pudesse pôr término ao regime de então. De modo que ela chamou-me de manhã, avisou-me disso, eu estive atento ao rádio, não tínhamos televisão na altura, mas não passava de música clássica, que passava na rádio, e então lembro-me de ir aqui de cima aqui da minha rua, junto à igreja, até ao colégio, que já ficava, digamos, fora da vila, que não havia construções até lá, mas ia ouvindo pelas casas o som, chegava de rádios a passar música clássica, e eu fui, digamos assim, entrei no colégio sem saber o que é que estava a acontecer. E até porque na altura também, eu fiquei um bocadinho preocupado, porque na altura havia duas grandes fações a nível dos militares. Havia uma fação do Caúlza da Arriaga, que era digamos, defensor de um empenho maior de Portugal na Guerra das Colónias, e havia uma outra posição do general Spínola, que dizia que não, que aquilo era tempo perdido, que mais cedo ou mais tarde nós iríamos perder, portanto, aquele território e portanto, não valia a pena andarmos a perder mais vidas naquela coisa. De modo que a história do golpe militar, a gente não sabia muito bem para que lado é que... E foi assim que, foi com essa preocupação
que eu cheguei à escola e que, entretanto, dois dos professores, que não eram meus professores, mas que eram professores da escola, a doutora Manuela, que era da farmácia aqui em Belmonte, e o padre Gama, que era professor também, que era o padre da Capinha, que eram professores liberais, enfim, que nós tínhamos aprendido alguma coisa com eles também. A doutora Manuela, porque estava ligada à Igreja e aos movimentos liberais da Igreja, e tanto como o padre Gama. Portanto, eles tinham participado na vigília que nós soubemos, da vigília do rato, enfim. O que eu quero dizer é que, sendo jovem, tinha 18 anos, a caminho dos 19, mas já tínhamos alguma consciência política e sabíamos alguma coisa daquilo que estava a passar. Também não havia muitos mais apelos, não havia, hoje a gente se traz com outras coisas, mas naquela altura, portanto, a gente acompanhava todo este processo. E foi assim, foi por eles que eu soube, de facto, o movimento que estava a acontecer em Lisboa. A doutora Manuela tinha lá as filhas, o padre Gama tinha gente também conhecida, amiga deles, nomeadamente no clero de então também em Lisboa, e soubemos que havia um movimento e que esse movimento era pelo fim da guerra, portanto era um movimento militar que tinha origem em capitães, em milicianos, e portanto tudo levava a crer que não eram, digamos, era para destituir o regime. Pronto, e claro, foi um dia que não houve aulas para ninguém, não é? Portanto, aquilo foi tudo assim um bocado de balbúrdia, mas pronto, eu não me lembro muito bem, depois se ainda fui para o colégio na parte da tarde, ou se não, ou se fui a ter com amigos que entretanto eram mais velhos e que a gente já conhecia e sabia as ideias deles e a tentar saber mais coisas. Havia esses movimentos, professor, 18 anos, pronto, havia já grupos que, pronto, se calhar de uma maneira clandestina, porque pronto, sim, havia a PIDE, sim, mas que apelavam à liberdade, que defendiam essas ideias. Como é que... Olha, eu tinha participado, portanto, na altura ainda com 17 anos, tinha assistido às campanhas eleitorais da CDE, da Comissão Democrática Eleitoral, que tinham decorrido em 1963, em setembro, outubro, não me lembro bem, nomeadamente a sessão da Covilhã e a sessão do Fundão. E encontrar-nos lá gente de Belmonte que a gente não sabia, porque era tudo feito um bocadinho à escapa, como a gente dizia, não era propriamente clandestino, porque era uma sessão de esclarecimento permitida, não é? Embora houvesse um elemento do governo civil presente no palco e havia assuntos que não se podiam falar, entre os quais a guerra colonial, por exemplo, era um assunto que não se podia debater, podia-se falar em muita coisa, a dizer que as eleições não eram livres, que isto e aquilo, podia-se criticar o papel deste ou daquele na sociedade, mas, digamos, aquilo que era importante, que era de fundo e que na altura atingia, digamos, de uma maneira transversal toda a sociedade portuguesa, era a guerra colonial, porque toda a gente tinha, ou mais perto ou mais longe, alguém tinha sempre alguém que mais cedo ou mais tarde iria ter que participar nessa guerra. E claro, se havia gente que ia para lá e estava convencido que iam defender os interesses da nação, aquilo que a gente nos davam a beber e a coisa, havia outros que já diziam que aquilo era uma guerra que não era justa, que era uma guerra, pronto, como são todas as guerras, que não são coisas boas, não é? E que era uma causa perdida, porque todos os países da Europa não apoiavam Portugal nessa aventura, digamos assim, e Portugal era de facto, era um país que era apontado a dedo como ainda mentor do colonialismo e de outras formas de exploração desses povos. De modo que foi portanto, nós sabíamos isso e comungávamos estas ideias, e Belmonte é um meio pequeno, toda a gente sabia quem era.
Eu sabiam próprio... quem eram os elementos da PIDE, sabiam quem eram as pessoas Sim, e a gente conhecia-se. Por exemplo, a mim, as pessoas sabiam quando falavam, quando me viam, não podiam pensar que eu fosse do outro lado, que fosse do regime ou coisa no género. Eu tinha um tio e meu padrinho que tinha sido torturado não pela PIDE, ainda antes da PIDE, a DVD, portanto, ele teve imenso tempo preso em Lisboa. Na altura os presos políticos não iam para Caxias, iam para o Aljube, e eu lembro-me da minha mãe e da minha tia e da minha avó chorarem, escorrer os lágrimas pelos olhos cada vez que falavam, quando foram visitar, da maneira que ele estava, todo transfigurado, inchado, cheio de nódulas. Quer dizer, e aquilo vai marcando. Eu era miúdo na altura, quando eles me contavam isto, de modo que eu vivi sempre esses tempos, sempre numa situação contra o regime que estava instituído. E isso levou-nos, a mim e a muita gente, mais jovem e mais velhos que eu, desde muito cedo, a termos essas posições. E nessa posição não quero deixar de vincar que foi importante também o papel dos professores. Alguns dos nossos professores que nós tínhamos no colégio ajudaram-nos muito também a compreender estas coisas da democracia, estas coisas dos direitos humanos. Portanto, isso ajudou-nos também a compreender um pouco os objetivos do 25 de Abril. Nós temos falado com várias pessoas e, por exemplo, notamos que no meio rural passava um pouco despercebido estas movimentações. Sabiam que havia o regime, mas fala-se na pobreza, no trabalho de campo. Sim. Pronto, falamos com pessoas do Comial, em Caria. Estes movimentos, sabiam que havia a PIDE, sabiam que não podiam falar na taberna porque podiam ter represálias, mas a verdade é que não era tão sentido este sentido de democracia, de liberdade, como por exemplo aqui em Belmonte, que era se calhar um local mais citadino e onde estas ideias circulavam mais. Sim, havia mais, digamos, as pessoas aqui em Belmonte. É natural que houvesse pessoas até culturalmente e portanto, mais evoluídas, não é? Tiveram acesso a outras condições. Não podemos esquecer que o analfabetismo que graçava pelo país e também aqui no nosso concelho, não é? Eu tive a oportunidade mais tarde, em 1980, de dar 6 anos na educação de adultos, portanto a dar aulas a pessoas adultas, e eu sabia os números e aquilo que constava da coisa. E muitas dessas habilitações eram contabilizadas às vezes por pessoas que sabiam ou não assinar, esquecendo-se que havia muita gente que assinava, mas não sabia ler nem escrever, assinava de uma maneira autónoma, não é? De uma maneira automática, não é? Aprenderam a fazer a assinatura porque precisavam de ir à caixa de depósitos ou outra coisa qualquer e pôr o nome. Mas havia muito analfabetismo, havia muita coisa, portanto é muito natural que as pessoas se queixassem daquilo que sentiam mais na pele, e o que sentiam mais na pele era o trabalho de sol a sol, era o trabalho duro, era o não poder dizer não a determinadas coisas porque lá está, do outro lado estava a PIDE, estavam os informadores, que facilmente levariam essas pessoas à prisão, ou se não fosse à prisão, pelo menos a uma carga de trabalhos das grandes, porque a pessoa via-se ali e desejava-se para depois sair de uma situação dessas. Eu lembro nessa situação do meu tio que foi preso na altura, foi ele. Porquê que foi preso? Por difundir ideias contra o antigo regime? Ele foi preso acusado que distribuía o jornal O Avante do Partido Comunista, na altura. O que eu vim a saber por ele próprio, portanto, que não foi verdade.
Ele foi preso, mais uma série de pessoas, algumas delas, gente com bastante poder em Belmonte, não é? Nomeadamente a família Barreiros, que era uma família muito influente em Belmonte, uma família bastante rica, mas desde sempre aliada, portanto, a causas de benevolência, de solidariedade com os mais carenciados. E vários elementos dessa família foram presos também por isso. Mas a causa próxima, eu penso que teve a ver com alguém da Câmara que andava a meter dinheiro ao bolso de um imposto que foi criado por causa do minério. Portanto, o minério só podia ser explorado por firmas que tivessem tal. Mas, no entanto, a gente sabia, toda a gente fazia exploração do minério. E houve uma altura que alguém soube que da exploração, criaram uma taxa para essas pessoas ficarem taxadas também, quem fizesse negociações com o minério. E depois soube-se que na Câmara, quando foram fazer contas, esse dinheiro não aparecia. E então houve alguém que pôs um comunicado na porta da Legião, na porta do edifício que servia de sede à Legião Portuguesa. Isto foi no tempo do tio do Zeca Afonso, portanto o Dr. Filomeno era ele que era presidente da Câmara, a dizer precisamente onde é que para o dinheiro e não sei o quê. E entretanto, no meio dessa história toda, aproveitaram para meter dentro, portanto, para prenderem cerca de 30 pessoas acusadas de fazer aquele comunicado. A gente sabia que a causa era outra, o comunicado foi a causa próxima, digamos, foi o pretexto. Mas foi muita gente presa nessa altura. Eu não sei, estávamos a falar da causa do jornal, que tinha sido pelo do jornal, mas que depois, apesar, tinha sido a outra a causa. Pois. E falando de jornais, como é que era isso? Pronto, televisões poucas havia rádios, as rádios muitas das vezes também, contaram-nos um episódio muito engraçado que usavam um copo de sal, porque se achavam que... Por cima do rádio para não se ouvir. Para não se ouvir. Para não se ouvir noutros lados, estava-se a ouvir rádio. Como era aí, os jornais provavelmente também seriam algum censurados, os livros não eram todos, um pouco como é que era esse acesso? Olha, nós tínhamos um grupo, quando eu tinha os meus 16, 17, 18 anos, portanto nessa época, nos anos imediatos antes do 25 de Abril, tínhamos um grupo que pegávamos nas violas e íamos para a porta do castelo e cantávamos as canções do Zeca Afonso e do Luís Cília e do José Mário Branco e do Sérgio Godinho, daquilo que a gente conhecia, a plenos pulmões, e nunca ninguém nos chateou com essa história. Portanto, e também levávamos um rádiozinho e ouvíamos o Rádio Portugal Livre do Manuel Alegre, não é? E à porta do castelo, à porta principal do castelo. Fazíamos isso ao sábado, arranjávamos um petisco e então juntávamos uns 10 jovens e tal na altura, alguns mais velhos do que eu, substancialmente mais velhos, mas fazíamos isso e nunca tivemos problemas. Eu lembro de cantarmos os vampiros, inclusivamente, e de irmos colocar a letra dos vampiros debaixo da porta de algumas pessoas em Belmonte, mas nunca tivemos problemas com isso. Portanto, os jornais, também a gente sabia que as notícias que vinham nos jornais eram notícias que eram censuradas, sabíamos à partida que eram censuradas, isso era público, a gente tentava, eu não tinha muito acesso aos jornais, mas comprava jornais. Eu comprava a República e comprava o Diário de Lisboa algumas vezes. E víamos às vezes em pequenos pormenores, em pequenas notícias, coisas que só nós sabíamos escrever. Aliás, nós considerávamos um bom jornalista, o jornalista que conseguia dizer coisas e enganar a censura para as publicar, porque as coisas tinham que ser ditas de uma maneira, e às vezes eram coisas tão inocentes que as pessoas, como é que a censura não viu uma coisa dessas? Eu lembro do Mário Castrim, que era um crítico de televisão, que
escrevia no Diário de Lisboa, na República, já não lembro muito bem, em que ele conseguia dizer coisas numa crítica à televisão ou a um programa, de coisas à atualidade política. Pronto, e a gente gostávamos e víamos muito essas coisas, mas os jornais eu lembro que um senhor que vendia os jornais, em Belmonte, que era o Sr. João Salvado, numa casinha que está à frente ao Monumental, o senhor tinha uma retrosaria, e então eu quando ia a comprar o jornal, a República, ele era muito situacionista, a gente dizia que era da situação, era do regime, era muito ligado a isso, e então quando eu comprava, olha, queria a República, ele diz, menino, não há outros jornais que leia, há outros jornais que trazem melhores notícias do que traz o República, e então pronto, achava ele que, porque havia jornais, de facto, quase não era preciso irem à censura, que traziam aquilo que o regime queria. Havia outros que, pronto, tentavam ir dizendo algumas coisas, não é, mas pronto, ao regime não lhe interessava, de facto, que as pessoas fossem evoluídas, que tivessem um pensamento próprio, não é? O regime se interessou, quanto mais obscuro as coisas forem, melhor, não é? E passados 50 anos, que vimos atualmente politicamente partidos a chegar ao poder que defendem alguma liberdades, algum corte de liberdades, como é que vê isso? Passados 50 anos faz sentido o 25 de Abril? Faz sentido divulgarmos o 25 de Abril? Olha, o melhor do 25 de Abril para mim foi todo. Primeiro foi o final da guerra, não é? A guerra que primeiro levava muitos jovens lá e levava-os muitas todos, famílias. praticamente. E isso terminou com um pesadelo, terminou com um futuro sombrio que a gente tinha. Eu lembro-me que no meu 6º ano, que andava a estudar na Covilhã... Vocês pensavam nisso? Como é que seria ir para a guerra e como é que se livrariam disso? A minha mãe dizia muitas vezes, o que é que não vais a estudar? A estudar para quê? O que é que eu vou estudar? Então depois vou para a guerra, não sei o quê, não sei quando. Nunca pensou em migrar para fugir? Pensei. Nós tínhamos... eu era muito da minha idade, o Gil Nave, por exemplo, e que estávamos a pensar em ir para a Holanda nesse ano. Já tínhamos as coisas muito organizadas, mas já estavam pensadas. Ele já tinha um irmão, o Gil mais velho, como a gente lhe chamava, que estudava no técnico, houve manifestações de estudantes em Lisboa e ele foi referenciado pela PIDE e nunca mais teve descanso. Portanto, de vez em quando, qualquer coisa que houvesse em Lisboa, de manifestações de estudantes, o Gil Nave tinha coisa. Ele acabou por decidir e foi-se embora, foi para a Holanda, portanto, clandestinamente, claro, foi para a Holanda. Nós tínhamos essa referência e estávamos também a pensar a seguir-lhe o caminho, a seguir-lhe os passos. Já em dezembro tínhamos, das festas de finalistas que fizemos no colégio, a receita tão bem desapareceu, dos bailes de finalistas e das atividades que a gente tinha, e três colegas pegaram no dinheiro e foram para a França também. Então foi um dinheiro bem usado. Foi um dinheiro bem emprego. Ainda hoje estão em França, mas na altura nem ninguém se chateou com nada por eles terem pegado no dinheiro que era dos finalistas. Claro, não fizemos viagem de finalistas, não fizemos nada nesse ano. Não, acho que ainda fizemos, mas foi assim que a gente lá se conseguiu cotizar e tal. E fizemos. Mas lembro-me de darmos por bem empregas. E havia muita gente que fazia isso. Mas nem toda a gente tinha essa possibilidade também e essa aventura de ir, mas principalmente jovens que tinham ou familiares que já tinham imigrado, não é? Os anos 60 foram logo ali, com muita imigração e toda ela imigração clandestina, portanto, assalto por meio de serras, por meio de atravessar ribeiras e rios e não sei quantos, portanto, muita gente se aventurou
sabendo os perigos que havia, houve muita gente que o fez, não é? Muitos jovens que fizeram isso, embora a gente soubesse. E eu lembro-me de dizerem isto, olha, pôr-vos a pau porque vocês, como estão naquela leva são os imediatos, são aqueles que vão à inspeção no próximo ano, vocês a partir de agora não se admirem que eles estejam com os olhos postos em vocês e a saber se vocês, quais são as vossas movimentações, e, portanto, cuidadinho, nunca falem em nada nessas coisas porque vocês podem ter problemas com isso. E de facto havia esse perigo. Mas eu estava a pensar, de facto, ir para a Holanda, que era o país que na altura tinha, de facto, era uma luz de esperança para todos os jovens. Era um país de liberdades, era um país tolerante, era um país acolhedor e que recebia bem, portanto, todos os jovens que tinham problemas e que dava acolhia, portanto, dava acolhimento a essa gente. Falou aí da tolerância, apesar de não ser esse o foco aqui deste documentário, e a verdade é que nunca falámos disso, foi da comunidade judaica. Em 75 sabia-se que existiam, vocês sabiam que havia membros da comunidade judaica, havia judeus, havia tolerância, como é que eles próprios conviviam aqui em Belmonte? Portanto, eu só vou voltar um bocadinho atrás porque se falou aí em partidos que, portanto, atualmente está uma coisa. Eu custa-me imenso dizer que, passado 50 anos, muitas dessas liberdades que foram conquistadas, dessas coisas, possamos por algum meio. Eu pessoalmente não acredito muito, eu penso que mais cedo ou mais tarde, aliás, isso só é possível porque a democracia falhou, como falham todas. Há descontentamento porque a democracia falhou? Há descontentamento se a democracia falhou, é por isso que há descontentamento? A democracia é uma forma de governar, eu penso que alguém disse, eu penso que foi o Churchill que disse um dia que é a pior forma de governo tirando as outras todas, quer dizer. Portanto, também pode falhar e ao ser permissivo. Agora, o que eu digo é, como é que se pode ser, não se pode lidar com as leis da democracia, com as regras da democracia, quem tiver contra elas, não é? Quem tiver contra elas não pode ser para umas, é assim, mas depois para outras coisas aquilo já não serve. E o que eu penso que está a acontecer é um pouco isso, quer dizer, a democracia é permissiva, pode fazer isto, tal e qual como um assaltante, um fora da lei qualquer, pode utilizar uma arma e não sei o quê. Um polícia, para utilizar a arma, tem algumas regras para utilizar a coisa. Só pode utilizar a arma se o assaltante, por exemplo, também empunhar em legítima defesa, porque ele próprio não pode fazer. Portanto, há determinadas regras que têm que ser julgadas por todos, não podem ser julgadas só por alguns. E eu penso que o que está a acontecer é um pouco isso. É claro que as pessoas não gostam de coisas que estão a acontecer porque falharam, não é? Não é possível, a democracia não é sinónimo de corrupção. Claro. A democracia não é sinónimo de outras coisas más que aconteceram e acontecem no nosso país. De falta de justiça ou de justiça tardia para isso. Não, pelo contrário. Agora, vamos corrigir aquilo que está mal. Agora, eu não vejo outra maneira de se poder fazer aquilo. Agora, quando se critica, porque hoje, naquela altura, o mundo Portugal era uma aldeia, quer dizer, nós vivíamos aqui um pouco, Portugal estava um pouco isolado do resto do mundo. Hoje Portugal faz parte da Europa, é um país que está conceituado mais abaixo, mais acima, mas tem regos por regras europeias. E não podemos fugir. Então nós que andamos a caminho da França, da Alemanha,
Eu tinha o meu bisavô, nos anos 30, foi para o Uruguai, nunca mais veio a Portugal. E levou um filho, um tio meu, um tio segundo, que também ficou por lá. Portanto, a imigração dá-se há imensos anos. Portanto, os países, a imigração não é um fenómeno novo. Agora, há regras, é preciso impor regras, claro que é, mas não podemos pura e simplesmente acabar com a imigração. Pois as pessoas são livres, e um dia destes vão deixar de fazer sentido. E aquela pergunta da comunidade judaica? A comunidade judaica, olha, eu tinha, desde a escola primária, portanto, tinha na minha escola jovens, portanto, da minha idade e outros mais velhos, judeus, e a gente sempre soube que eram judeus. Inclusivamente, nós sabíamos da prática religiosa deles. As casas não são como hoje, estanques, portanto, e os muitos elementos da então comunidade, que na altura não seriam 50%, mas 30% talvez andasse por aí. Eram gente que vivia nas zonas mais humildes de Belmonte, nomeadamente portanto, na Rua Direita, com casas de pedra, com portas de madeira, não havia alumínios, não havia coisas estanques, e a gente via, por exemplo, íamos à sexta-feira, víamos a candeia acesa, víamos essas coisas todas, não sabíamos da prática disso. A gente costumava dizer, olha, vamos dar uma volta, vamos ver os judeus a fazer as rezas e tal, a gente sabia que na quinta-feira da Ascensão eles também se juntavam, e eles faziam isso às vistas de toda a gente e sabiam essas coisas. Toda a gente sabia, toda a gente conhecia que havia essa prática e sempre houve tolerância. Eu até costumo dizer, ainda há tempos, numa conversa com uma pessoa amiga, também da minha idade, dizíamos isso. Um judeu, na altura, até quando ele precisasse de ajuda, ele nem pedia ajuda a outro elemento da comunidade, pedia ajuda era a outro elemento da comunidade cristã, portanto, e não ao próprio judeu. Sabíamos isso e sabíamos que eles não tinham, por exemplo, eu tinha esse meu tio que eu falei, tinha um talho de carne de porco, e entretanto havia mais 2 talhos em Belmonte, 2, 3, havia outro também de carne de porco, e depois havia 2 que era só carne de vaca e carne de borrego, portanto porco não entrava lá, portanto, e a gente desde muito cedo perguntava porque é que aquele talho não tinha coisa, e a própria minha tia dizia, não, nós ficamos com porco, eles não podem comer porco, têm o cabrito e têm o borrego e têm a vaca e deixam lá estar com o negócio deles assim. E sempre houve muita tolerância e compreensão em todas as coisas. Inclusivamente eu lembro-me que eles faziam uma prática religiosa quando alguém falecia, que faziam em algumas esquinas perto das casas e que davam, como ainda hoje já não se faz essa prática quando morre alguém, de dar dinheiro às pessoas mais necessitadas. Eles também tinham essa prática, não sei muito bem se foi copiada, se foi para disfarçar, porque eles faziam muitas coisas também para digamos, para confundir, digamos assim. Eu, quando estava no magistério, mais tarde fiz algumas recolhas sobre isso, sobre pessoas que faziam as roupas para eles e que sabia muitas rezas, e a doutora Antonieta, que era a minha diretora de magistério, ela dizia, deixa-me arranjar lá umas coisas, e então umas recolhas, e eu fiz alguma dessas recolhas, e vimos e desejámos para conseguir perceber o que estavam a dizer, porque aquilo era dito tão rápido que era para ninguém perceber quais eram as palavras que estavam a utilizar, para confundir com rezas que a outra comunidade tinha. E com a Mas PIDE, entretanto, também já só fazer um parênteses em relação essa parte da comunidade que era muito humilde, mas havia também uma grande parte que não fazia parte da comunidade judaica, eram judeus, mas não tinham essa prática religiosa, que era uma grande parte, talvez a parte
económica mais forte de Belmonte fosse judia. Portanto, era gente que tinha ganho, muitos deles, muito dinheiro no minério, e que eu me habituei a ver já, ainda gente relativamente nova, mas já sem ocupação nenhuma, com dinheiro que tinha ganho no minério, e com bons carros, nomeadamente um Porsche, na altura que era uma grande novidade, assim que saiu o Porsche 911, já o Quinzinho de Sousa tinha um Porsche, portanto era gente muito rica. As melhores casas em Belmonte, uma determinada altura, era propriedade de gente com raiz judaica. Não só em Belmonte, mas em Belmonte, na Covilhã, principalmente Belmonte e Covilhã. Mas não importunadas com gente do regime? Não. Aliás, a comunidade judaica em Belmonte ficou marcada, e essa gente muito mais até com grande poderio económico, por até alguns conflitos com a comunidade católica na altura da implantação da República. Isso manteve-se durante alguns anos. Mas houve algumas radicalizações de posições, tanto que os republicanos tiveram força para impor um administrador da Câmara, judeu, qualquer coisa Caetano, portanto, que foi o primeiro presidente, o primeiro administrador depois da implantação da República. Portanto, digamos, a comunidade judaica em Belmonte podia não ser comunidade organizada, nós não falamos de comunidade judaica, falamos aquele grupo que tem a prática religiosa, etc. Mas, digamos, dentro da população, aqueles com a raiz judia, não é? Uhum. E só uma, última pergunta, como é que foi o pós 25 de Abril em Belmonte? Foi estradas, foi educação, como é que foi, nos anos a seguir? Olha, para mim pessoalmente foi o fim dos estudos, praticamente. Eu passei o resto do ano juntamente com o diretor da escola, do colégio, em reuniões em Penamacor, no seminário do Tortezendo, em Tomar, em Abrantes, a tentarmos que o ensino particular tivesse o mesmo tratamento que tinha o ensino oficial, porque falavas que o ensino oficial iria haver a abolição dos exames, portanto as pessoas iriam ter no último trimestre as notas que tinham tido, e era com essa média que passavam. No ensino particular estava tudo armado para que fossem fazer exame, e então passámos a essa mobilização, e eu, como dos alunos mais velhos do colégio, portanto passei a fazer isto. O tempo para estudo houve pouco. E depois eu estava matriculado em 4 disciplinas e tinha 2 que eu tinha que fazer por mim, não é? Ainda consegui, portanto, fiz essas 4 e depois fui a fazer, como não estava matriculado, portanto tinha inglês, tinha história, tinha geografia não, filosofia e OPA, que era a Organização Administrativa da Nação, OPA. E estava a estudar por mim geografia e matemática. Fiz geografia, matemática não conseguia fazer, fiquei com a matemática para fazer depois no ano seguinte, de modo que me sobrou tempo para andar metido nestas coisas. Criámos a Câmara cedeu-nos um espaço a porta de entrada da Câmara, depois por baixo, ao lado esquerdo das escadas, em uma sala. A Câmara cedeu portanto, para funcionar a Secretaria do ciclo preparatório, e nós cedemos ali aquele espaço e fizemos ali digamos, uma espécie de associação de jovens, que depois viemos mesmo a formar uma associação, Centro de Cultura Popular. Eu fui eleito presidente dessa associação. Pedimos à delegação escolar para nos emprestar, para nos ceder o edifício onde hoje é o Julgado de Paz, entre as 2 salas de aula, para sermos aí a sede.
E fizemos a associação, criamos um grupo de teatro de fantoches, teatro de fantoches de animação de Belmonte, fizemos dinamização cultural, levamos os fantoches às aldeias, às escolas, fizemos um torneio também de futebol com os miúdos, porque não havia futebol sénior, era só futebol sénior, e pegámos no futebol também jovem. Fizemos um torneio primavera, fizemos torneios de xadrez, digamos, começámos a fazer animação desportiva e animação cultural. Constituímos um grupo de música popular também, para fazer animações quando havia uma festa. Pronto, e aquilo era engraçado porque começámos a comemorar o Dia Mundial da Criança, nesse ano ainda fizemos nos Bombeiros. Depois é engraçado que eu fui com o grupo Teatro de Fantoches, isto já mais tarde, já em 76, fui ao magistério do Fundão, fomos fazer, a doutora Antonieta pediu-nos para lá irmos a ensinar a manipular e a construir as marionetes e tal, e fui, um dos membros do grupo já estava lá, era já aluno da escola. Fomos lá, olha, gostei do ambiente da escola, gostei da maneira como os professores se relacionavam com os alunos com os professores, os alunos entre eles, de modo que matriculei-me no magistério e fui a fazer uma coisa que o meu pai quase que me tinha obrigado a fazer em 1972, quando acabei o 5º ano, e eu disse, não, eu quero ir continuar a estudar, quero ir para a universidade e não quero ir para professor, de modo que, mas olha que aquela, era tudo meninas, tinham todas ido para professoras. Eu disse, não, eu não quero ir para professor. E não fui. E depois quando eu lhe disse, olha, vou matricular no mestrado, agora já queres, já passado 4 ou 5 anos. De modo que ele até ficou assim, olha, agora já podias, quando eu me queixava, olha, os outros já gostam a sair, tu andas lá. Não, mas gostei do ambiente daquilo e na altura achava também que era um papel importante, que era contribuir para que as pessoas fossem mais cultas, tivessem outro nível de educação. E isso foi muito importante também para mim, esse passo que dei na profissão que escolhi para mim. Isso veio-me quer a nível das crianças, quer depois, por 2 momentos, a oportunidade que tive em também trabalhar 6 anos com pessoas de idade. Uhum. Eu tive uma aluna de 88 anos, em Massainhas, que foi um ano também que estive a trabalhar em Massainhas, e tenho boas recordações da alegria que essas pessoas tiveram em estar a aprender, em conseguir pegar num papel e ler. E distinguir o que são as brancas das pretas, que eles diziam, olha, para mim são todas, não sei quais são as brancas, quais são as pretas, mas foi muito importante. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão a mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará amanhã. Outros dias estão para vir.